Em uma área muito pacífica na região de Danvers, na Ucrânia, Mykola vive com sua esposa grávida Nestia. Ambos são conhecidos como os primeiros ecoassentadores da área. Nestia é uma artista que gosta de desenhar e entalhar madeira. Ela até faz um anjo de madeira para Mykola para que ele tenha um amuleto de proteção. Mykola é um matemático, físico e ecologista que leciona na escola local, para onde viaja de bicicleta. O sinal de paz fora de sua casa é a pata do corvo branco, representando uma antiga lenda de um corvo que sentia pena das pessoas e lhes trazia água fresca e comida, perdendo suas penas no processo. Por falta de eletrônicos em casa, o casal não recebe notícias até que Mykola vá trabalhar e ganhe alguns minutos de TV durante o intervalo. Assim ele fica sabendo dos manifestantes que foram mortos na capital da Ucrânia e possivelmente na Rússia invadindo o país. Durante a aula, Mykola é assediado pelo aluno Ivan, que pensa que seu professor é um estranho e esquisito, então ele quer que ele vá embora, mas Mykola nunca o deixa irritá-lo porque acredita no pacifismo e trabalha para guiar a mente do jovem. Certa manhã, a caminho do trabalho, Mykola nota alguns soldados parados na estrada, mas não liga para eles. Quando ele finalmente chega à escola, fica chocado ao encontrá-la vazia, e a TV rapidamente lhe conta o motivo: a Rússia invadiu a Ucrânia. Lembrando dos soldados que viu antes, Mykola se preocupa com sua esposa e corre de volta para sua casa, mas já é tarde demais. Os russos estão batendo em Nestia e pegam Mykola também quando ele tenta defendê-la. Depois que os soldados se certificam de que não são espiões, eles iniciam um incêndio dentro de casa e vão embora. Mas quando Nestia tenta retaliar jogando uma pedra neles, os soldados não hesitam em atirar nela antes de finalmente irem embora. Devastado, Mykola se agarra ao corpo de sua esposa enquanto vê sua casa pegar fogo. Horas depois, 2 membros da milícia ucraniana encontram Mykola e, após verificarem sua identidade para se certificar de que é um civil inocente, o ajudam a cavar uma cova para Nestia. Em seguida, eles o levam com eles para sua base, embora antes de deixar Mykola certifique-se de levar o anjo de madeira com ele como a última lembrança de sua esposa. Os superiores da base não estão felizes com a chegada repentina de um estranho porque ele pode ser um espião, mas Mykola rapidamente prova seu valor dizendo que quer se juntar ao exército e expulsar os russos de seu país. A partir daí, Mykola é encaminhado para um treinamento pesado onde deve aprender a exaurir o corpo e usar armas de fogo, 2 coisas que como pacifista nunca fez antes. Desmontar e montar armas é particularmente difícil para ele e isso lhe rende a zombaria de seus superiores, especialmente quando ele anuncia que escolheu Raven como codinome. Mykola não deixa que o derrubem e treina muito forte, ficando acordado até tarde com o treino de armas e mantendo o anjo da madeira por perto para nunca esquecer seu objetivo: vingar-se de sua esposa. Algumas semanas depois, os estagiários descobrem que não há atiradores suficientes na frente de batalha e que o exército está procurando voluntários para o trabalho. Poucas pessoas estão interessadas, mas Mykola imediatamente se oferece como voluntário, apenas para receber mais zombarias. Ainda não querendo desistir, Mykola aceita um desafio para provar a si mesmo. Ele desmonta e remonta um AK-47 com os olhos vendados em menos de 20 segundos, finalmente ganhando o respeito de todos. Eles também começaram a chamá-lo de Raven como ele queria. A parte teórica do treinamento de atirador chega facilmente a Mykola graças ao seu conhecimento de matemática e física, sendo capaz de fazer cálculos mais rápido que os próprios professores. Ele também é excelente em seguir a regra número 1, que é ficar absolutamente parado e quieto, mesmo quando o instrutor atira no chão perto dele. Infelizmente, ele não se sai bem quando se trata do tiro real porque, por algum motivo, eles deram a ele uma arma diferente de todas as outras, o tipo de arma de fogo que não é adequada para atiradores de elite. Sempre que Mykola aponta isso, ele é instruído a lidar com isso. Mais uma vez, Mykola se recusa a desistir e faz um plano para provar do que é capaz. O último teste de atirador é durante a noite, e os estagiários devem atirar assim que um sinalizador disparado pelo instrutor lhes der luz suficiente ao redor de seus assuntos. Porém Mykola ainda não atira, usa a luz para calcular a distância e assim que termina o exame, atira na escuridão total e acerta o alvo exatamente no centro, coisa que ninguém mais conseguiu. Isso permite que Mykola se forme com a maior pontuação e acabe sendo designado para uma unidade de primeira classe.
Para sua primeira missão, Mikola e seus colegas atiradores devem liberar um importante posto de controle que foi capturado pelos russos. A equipe consegue entrar furtivamente na área sem ser detectada e cada atirador recebe um alvo, mas quando estão prestes a atirar, devem pausar o plano porque um carro civil se aproxima do posto de controle. Os soldados russos fazem os dois civis saírem e entregam seus passaportes, recusando-se a devolvê-los quando pedem que o casal saia. O homem faz uma cena ao exigir a devolução de suas coisas, fazendo com que os soldados russos respondam com violência. A equipe de Mikola percebe isso e ataca imediatamente, matando todos os soldados com tiros rápidos e eficientes, incluindo o cara que tenta manter a civil como refém. Terminada a missão, a equipe pendura a bandeira ucraniana para retomar o controle do posto de controle. Quando eles retornam à base, Mikola ouve que seus colegas novatos partiram em uma missão diferente, então ele usa esse momento de inatividade para visitar a escola em que trabalhava, sentindo-se profundamente comovido com a visão desolada das salas de aula empoeiradas. No dia seguinte, quando a outra equipe volta, Mikola é atingido pela pior das notícias: um de seus amigos morreu nas mãos de um atirador inimigo. Isso aumenta a lista de razões pelas quais Mikola quer se vingar. Para a próxima missão, a equipe de Mikola esconde um monte de explosivos nas árvores atrás das folhas antes de se esconderem na grama enquanto esperam que o inimigo apareça. Quando os soldados russos aparecem na floresta como os relatórios previam, Mikola hesita em atirar porque vê algo em que não consegue acreditar. Ivan se juntou ao exército russo e está vindo para cá com o resto de seus inimigos. Ele sai dessa quando o capitão ordena que ele atire, e Mikola acerta o detonador, matando todos os soldados russos, incluindo Ivan. Quando o capitão pergunta do que se trata e ouve a explicação de Mikola, ele responde que Ivan fez sua escolha. Mais tarde, durante um intervalo, Mikola e o capitão se relacionam com suas memórias de casa. O capitão carrega consigo uma foto de sua família e explica que tem um acordo com a esposa de não contar às filhas a natureza de seu trabalho, para que pensem que ele está em viagem de negócios. Em troca, Mikola mostra a ele o anjo de madeira, explicando que simboliza sua própria família. Alguns dias depois, as forças ucranianas conseguem proteger as trincheiras na fronteira, então a equipe de atiradores se posiciona para esperar pelas forças russas que se preparam para invadir esta região. Mantendo o anjo com ele o tempo todo, Mikola se prepara para fazer seu trabalho, mas perde a calma de sempre ao perceber que entre os soldados russos que chegam ele pode ver o homem que matou sua esposa. Desesperado por vingança, Mikola continua pedindo permissão para atirar, e o capitão sempre o recusa porque o inimigo ainda não está na posição certa. Eventualmente, Mikola se cansa de esperar e atira de qualquer maneira, acertando o soldado, mas também entregando sua localização a um atirador inimigo oculto que imediatamente retalia e mata o capitão. Enquanto os russos abrem fogo contra eles, Mikola tem que arrastar o corpo do capitão pelo campo enquanto desvia de cada bala e de cada bomba. Horas depois, quando Mikola finalmente consegue voltar para a base, seu superior promete que haverá uma investigação para descobrir o atirador que matou o capitão e quando finalmente o encontrarem, vão chamar Mikola para cuidar dele. Enquanto isso, Mikola é dominado pela culpa e decide se lançar em missões solo para compensar seu erro. Suas habilidades de atirador ainda estão no ponto e ele consegue derrubar muitos soldados russos, mas sem ninguém para mantê-lo na ponta dos pés. Ele também se arrisca muito e acaba com um braço ferido causado por uma bala inimiga. Mikola vai a um esconderijo secreto para se recuperar e assistir ao noticiário para se atualizar sobre o status político das negociações com a Rússia, mas seu intervalo é interrompido por uma ligação importante. Acontece que o exército encontrou a localização do atirador que matou o capitão, então Mikola precisa voltar. Antes do início da missão, os soldados são informados de todas as informações coletadas até o momento. As balas do atirador são de longo alcance, ele já matou 5 atiradores ucranianos e 3 metralhadores, e seu nome é Sarri. Para piorar a situação, ele registra todas as suas mortes e publica os vídeos para desmoralizá-los. Ele ainda teve a coragem de postar a gravação da morte de seu capitão. Pelo menos todas essas baixas permitiram que eles identificassem a localização de Sarri e, como não podem encher o local com minas por causa de um armazenamento de cloro na fábrica de produtos químicos onde o inimigo está escondido, eles bolaram um plano alternativo.
Seus atiradores eliminaram os soldados inferiores para abrir caminho para que Mykola entre sorrateiramente e fique cara a cara com Sarri. Quando a missão começa, todos os atiradores ucranianos se posicionam e esperam que Mykola entre no prédio rastejando pelo campo. O primeiro soldado que encontra é o outro homem que atacou sua casa e ainda se lembra de Mykola, dizendo que deveria tê-lo matado da primeira vez. Depois de matá-lo com um tiro rápido e satisfatório, Mykola dá a seus companheiros o ok para atacar, fazendo com que todos os atiradores ucranianos atirem ao mesmo tempo e gerenciem uma varredura da área sem disparar nenhum alerta. Restam apenas 2 atiradores russos, incluindo Sarri. Eles não percebem que há algo errado até que param de receber mensagens pelos comunicados e vão verificar seus companheiros soldados, encontrando-os todos mortos. Enquanto Mykola aproveita a chance de se aprofundar no prédio sem ser notado, Sarri pede reforços e manda o outro soldado vigiar antes de retornar ao seu lugar, onde se surpreende ao ver um anjinho de madeira. Nesse momento Mykola sai, pulando sobre Sarri para matá-lo com uma faca enquanto o outro soldado russo é vítima de uma granada que o espera. Então o reforço que Sarri pediu chega à área, então Mykola usa o rádio de Sarri para dizer aos novos soldados que eles vão pagar pelo que fizeram. Assim que o caminhão russo estaciona, os soldados ucranianos abrem fogo contra ele, eliminando todos os alvos em segundos. Agora que Mykola vingou sua esposa, seu amigo e seu capitão, ele decide fazer uma pausa e voltar para casa para visitar o túmulo de Nestia, certificando-se de consertar a cruz que havia caído. Infelizmente, por mais que sinta falta de sua casa, ele não pode ficar porque há muito mais trabalho a fazer por seu país. Logo ele está em outra missão solo, pronto para derrubar quantos soldados russos forem necessários.